Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, né? É Ricardo Marcondes 1979, né? O canal do entendimento aí da palavra de Deus, tanto na minha vida como nas suas, né, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, né? Que a paz do Senhor intercede sobre a sua vida aí, né? Dando alegria, conceda na sua vida muita paz, muita alegria, muito amor, muito sucesso, né? Meus amados, o tema de hoje é um tema muito polêmico também, né? Que gera muito aí as gerações nos dias atuais, né? O tema de hoje é sobre não confiar nas riquezas, né, deste mundo, né? O perigo de confiar nas riquezas deste mundo, né? E o perigo também de você amar o seu próprio dinheiro, né? É o tema de hoje, bíblico, sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aí abrir a sua Bíblia, né? A palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal, né? Ricardo Marcondes 1979 é o poder, entendimento da palavra de Deus, tanto na minha vida como na sua. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18 ao 23. Vamos ver o que está escrito lá, né, meus amados? Abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18 ao 23. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Versículo 19, Atos capítulo 8, versículo 19. Dizendo, deem a mim também esse poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele sobre a quem eu impuser as mãos. Né? Versículo 20, Atos capítulo 8, versículo 20. Mas Pedro lhe respondeu, pereça junto com o seu dinheiro, porque você acreditou que podia comprar com dinheiro o dom de Deus. Versículo 21. Não há para vocês a parte ou lugar nisso tudo, porque sua consciência não é correta diante de Deus. Versículo 23. Arrependa-se dessa maldade e reze ao Senhor para que ele seja perdoado esse desejo do seu coração. Versículo 23, Atos 8, versículo 23. Pois eu vejo que vocês estão no fel da amargura e no laço da injustiça. Amém, meus amados irmãos? Então, vamos entender o que a palavra de Deus está mostrando. Né? Ali, quando Simão viu que o Espírito Santo, né? Atos 8, versículo 18, quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela posição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro. Né? Ele ofereceu dinheiro ali para ter aquele poder, né? Dizendo, dê a mim também esse poder. Ele queria o poder ali que os apóstolos tinham, né? Mas o Pedro respondeu, morre junto com o seu dinheiro, né? Porque você acreditou que podia comprar com dinheiro o dom de Deus. Ele achou que poderia comprar, né? Porque é o que as pessoas fazem hoje, meus amados irmãos. Muitas pessoas têm muita grana, né? E acham que pode, né, comprar tudo, fazer o que quer com o dinheiro, né? A palavra de Deus nos ensina, meus amados, aqui a importância do evangelho de hoje, né? A palavra é poderosa, tanto na minha vida como na sua, né? Então, o tema de hoje, para você entender a explicação do resumo que eu fiz aqui, né, é não confiar nas riquezas deste mundo e não amar o seu próprio dinheiro. Não amar o dinheiro, né? Claro. Vamos lá. Em Lucas, capítulo... Vai anotando, tá, meus amados irmãos? Em Lucas, capítulo 16 ali, né, um tema bíblico. Lucas, capítulo 16, no versículo 13 ao 15, está escrito que nenhum servo pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, né? Os fariseus costumavam amar o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Eles zombavam, né? Ele amava, né, o dinheiro.
quando Jesus pregou falando isso, que não pode amar, né? Não pode servir a dois senhores, eles zombaram de Jesus, né? E ele disse, né? Vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Jesus disse isso aos fariseus, né? Olha lá. Vocês são aqueles que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquele que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Quer dizer, aquilo que tem muito valor aos homens, muito valor, né? Aquilo que tem muito valor aí entre os homens, que é o dinheiro, né? É detestável aos olhos de Deus, né? Em Mateus aí, capítulo 6, o versículo 19, também está escrito ali ao 21. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, está escrito ali, o Senhor alertando, né, no livro de Mateus, no Novo Testamento, está escrito: não acumulem, né, Mateus capítulo 6, versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a destrói, e onde os ladrões roubam. Versículo 20, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não conseguem roubar. Né? Pois onde estiver o seu tesouro, também ali está o seu coração. Quer dizer, se você deposita a sua confiança, né, nos bens só da terra, nas riquezas só deste mundo, Deus sabe o coração de vocês. Deus, quando a Bíblia fala sobre o coração, é os pensamentos. Né? Se você ama as riquezas mais deste mundo, se você ama a riqueza acima do Senhor, é um erro. Por que é um erro? Porque em Mateus 6, versículo 33, a Bíblia nos ensina também a explicação ali: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Colossenses ali 3, versículo 2, está escrito: pensai-vos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, mas a maioria das pessoas pensam só nas coisas da terra, né? A ganância cega, a ganância cega a alma, cega o espírito ali, né? Porque não deixam de confiar no Deus poderoso, deixam de confiar em primeiro lugar a Deus, porque é Ele que dá o fôlego de vida para você, Ele que faz abrir os teus olhos, né, meus amados irmãos. É Ele que dá força, coragem, né, para você enfrentar o dia a dia do seu trabalho. Né? A Bíblia fala lá em Gênesis, né, se não fala a minha memória, Gênesis 3 ali, que é no suor do teu rosto comerás teu pão até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Né? A Bíblia está escrito lá em Gênesis, que é o primeiro livro de Moisés, está escrito que no suor do teu rosto comerás teu pão. Né? Através do seu trabalho, você vai comer teu pão. Então, quer dizer, no suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Muitos depositam a sua confiança somente nas suas riquezas, nos seus bens, e é um erro tremendo, né? É um erro absoluto, tremendo aí na sociedade que a gente vê hoje. Aqui a Bíblia fala em Simão, que o Simão aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 aí, versículo 18, olha lá, quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição de mãos dos apóstolos, Simão viu, né, que o Espírito Santo era concedido pela imposição de mãos dos apóstolos, né, ele ofereceu-lhe dinheiro, né, ele queria ter aquele poder que os apóstolos tinham, ele ofereceu dinheiro, dizendo: dê a mim também esse poder. Aí ele pedindo, né, dê a mim, ao versículo 19, dê a mim também esse poder para que receba o Espírito Santo todo aquele que sobre eu impuser as mãos, né? Quer dizer, ele queria ter o poder dos apóstolos sobre ele. Ele ofereceu dinheiro, né? Mas Pedro respondeu-lhe: morre com o seu dinheiro, morre junto com o seu dinheiro, porque você acreditou
que podia comprar com dinheiro o dom de Deus. Ele achou que poderia comprar. Às vezes a pessoa tem dinheiro e acha que pode passar por cima de outros, humilhar as pessoas, né? Às vezes as pessoas, porque tem dinheiro, acham que é o máximo aqui da terra, não tem humildade, não ajuda o próximo, né? Os mais necessitados, que nem o tema de ontem foi sobre compaixão, né? Ó, amor ao próximo, né? Você abrir mão, né, dos seus bens materiais e pensar, abrir mão dos seus bens materiais e pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas celestiais, né? Quando o sacerdote viu, né, que o tema de ontem que foi, claro, que a palavra mostrou ontem sobre o tema do bom samaritano, né, que onde, antes de chegar o bom samaritano ali, passou o sacerdote, né, passou o levita, e aquela pessoa que é espancada não foi, né, em momento nenhum ali ser ajudado tanto pelo levita como também pelo sacerdote. Mas o bom samaritano viu viajando ali pelo caminho, teve compaixão e ajudou e deu dinheiro, né? Ele não se importou com o dinheiro que ele tinha, ele deu dinheiro ali para o cara do hotel, a pessoa do hotel, cuidar daquela pessoa que estava machucada. E ele falou, se caso houvesse mais algum gasto, ele voltaria ali para pagar o que devia, né? Então, quer dizer, o amor e a compaixão foi além, né? Por quê? A visão espiritual. E ali, meus amados, em Provérbios 17, ali, versículo 16, de que serve o dinheiro na mão do tolo, né? Já que ele não quer obter sabedoria. De que serve? Provérbios 17, versículo 16. De que serve? De que adianta o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Qual que é a sabedoria? Aqui, ó. Sabedoria é isso aqui, ó. Conhecimento. A maior riqueza que o ser humano possa ter nesse mundo é a palavra do Senhor, é o conhecimento das coisas de Deus, é as coisas do alto. Aqui, neste mundo, é tudo ilusão. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero ficar milionário. Tudo bem, é o direito, ninguém quer. Quem não quer estar no bem melhor? Lógico, gente, todo mundo quer. Só que, em primeiro lugar, a confiança tem que ser em Deus. Ele provê as riquezas a mais, né? Ele suprirá as nossas necessidades, como está escrito em Filipenses lá, 4, versículo 19. Né? Que o meu Deus suprirá toda a nossa necessidade de glória, segundo as suas riquezas, de glória em Cristo Jesus. Está escrito lá em Filipenses 4, 19. Em Provérbios 17, aí, versículo 16, ó, do que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria, ele não quer conhecer as coisas de Deus, porque ele só pensa nas coisas terrenas. Em Colossenses 3, versículo 2, pensai-vos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, mas a maioria das pessoas deste mundo só pensa nas coisas do mundo, só pensa nas coisas terrenas, no bem-estar, só pensa nas riquezas do mundo, né? Obter dinheiro, né? Amando dinheiro em todo momento. Tem gente que tem dinheiro e não abre mão dele para nada, não empresta, não ajuda, não compartilha os seus bens. Lá, quando eu disse lá no livro Mateus sobre o jovem rico, que Deus, ele queria apenas herdar a vida eterna, né? Ele perguntou, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna, né? Aí Jesus Cristo disse para ele, por que me chama de mestre, né? Se quer ser perfeito, vende o que você tem e doa aos pobres, né? Jesus falou isso para ele. Vende o que você tem e doa aos pobres e me segue, né? Mas ele, não, ele voltou triste. Ele saiu da presença de Jesus e voltou triste para casa. Ele não quis seguir Jesus e também não quis abrir mão dos bens materiais, né, da riqueza que ele tinha desse mundo, né? E Jesus diz que em João, Jesus disse ali em Mateus, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico ele só pensa no bem-estar dele, de não perder o que ele tem, os bens dele, né? Ele tem muitos ricos aí, milionários, ficam ansiosos, nem conseguem dormir, tem insônia na noite, tem insônia, não tem uma vida
em paz espiritual com Deus. Por quê? Essa é a realidade, meus amados irmãos. Porque o rico, infelizmente, o rico, não estou generalizando, mas a maioria é, a Bíblia mostra sobre isso, né? Quando a Bíblia fala lá que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico, ele deposita a sua confiança não em Deus, é mais na riqueza que ele tem, né? E quando vê uma pessoa necessitada, ele não quer abrir mão, ele não quer pôr a mão no bolso, ele não tem compaixão do próximo, né? Muito diferente de um pobre. O pobre, mesmo um pouquinho que tem compaixão de qualquer pessoa. Seja ele rico, seja ele pobre, ele tem compaixão. Mas o rico não. Porque o rico, ele deposita a sua confiança, né? Ele deposita a sua confiança, meus amados irmãos, nas riquezas do mundo. Somente nas coisas do mundo. Sempre ganhando mais, sempre ganhando, sempre tendo mais. Ele nunca se contenta do que ele já tem. Às vezes ele é milionário e ele quer ter mais. Ele quer ter mais, sempre mais. Sempre os bens materiais. Ele não tem a visão espiritual, o conhecimento que Deus quer que ele tenha, né? De fazer isso em prática, de ver uma pessoa necessitada e ajudar aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas que mais precisam. Em Mateus, lá, se não falha a minha memória, está escrito lá que Jesus dizendo, né, que esteve com fome e não me deste comer. Estive com sede e não me deste beber. Estive preso e não me fosse visitaste, né? Mas aquele que fazia para um desses pequeninos, farão a mim. Para um desses pequeninos, é ajudar aquela pessoa que mais necessita, aquela pessoa que mais precisa. E quem que pode ajudar? Quem tem condições financeiras para isso. Mas o rico, ele tem condições financeiras para isso, e não faz. Por quê? Ele tem amor ao dinheiro. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, né? Ontem eu citei falando sobre compaixão, eu acabei citando também sobre 1 Timóteo, eu falei 1 Timóteo capítulo 3, mas é o capítulo 6, viu, meus amados irmãos? Peço perdão o medimento da palavra. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foi por causa da cobiça que muitos se desviaram da fé. Então, se ela é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, foi por causa dessa cobiça que muitos se desviaram da fé. Isso está escrito lá em Timóteo 6, né, capítulo 6, versículo 10. A gente não tem que amar o dinheiro. O dinheiro é bom? É útil? Claro que sim, né? Ninguém está dizendo que não é útil. Claramente, o dinheiro é importante na vida humana, né? Naquilo que nós vivemos no mundo, precisamos ter o dinheiro. Só que a gente não temos que pôr a confiança, em primeiro lugar, na nossa riqueza que temos. Nós não precisamos, porque somos ricos, somos abençoados aí por Deus, né? E humilhar aquela pessoa que não tem, desfazer daquela pessoa, pôr aquela pessoa no chão, né? Porque ele acha que tem dinheiro, tem um poder entre si, ele acha que tem o dinheiro, tem um poder entre si no seu pensamento, mas é uma ilusão, meus amados. A pergunta é, se ele dá um câncer maligno nele, né? Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas é dolorido e é a verdade. Se der um câncer maligno em você que tem um dinheiro, você tem uns milhões aí, será que o seu dinheiro vai salvá-lo? A pergunta é, será que o dinheiro que você tem, os milhões que você tem na conta, vai te salvar? Será que vai te salvar? Ele pode te ajudar em medicações, ele pode comprar ali, tentar te aliviar em certas coisas, com remédios ali que você vai tomar. Mas será que ele vai te salvar? A pergunta é, com os milhões que você tem em conta, será que o dinheiro vai te salvar? Claro que não. E Simão, ele achou que poderia comprar os dons espirituais. Ele queria ter, né, a imposição de mãos, né, para que ali o Espírito Santo tocasse nas pessoas. Ele queria ter esse dom a todo custo. O que ele fez? Olha lá, em primeira carta dos Atos dos Apóstolos, primeiro livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18, está escrito, quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro,
Né? Por que ele ofereceu dinheiro? Dizendo, ele disse, deem a mim também esse poder para que receba o Espírito Santo todo aquele sobre quem eu impuser as minhas mãos. Quer dizer, ele queria ter esse poder. E ele ofereceu o dinheiro que ele tinha porque ele achava que poderia comprar. Né? Nem tudo dinheiro pode comprar, meus amados irmãos. O dinheiro não compra teu caráter. O dinheiro não compra a sua saúde. O dinheiro não compra a tua paz. O dinheiro não compra, em momento nenhum, o dinheiro compra a sua alma. Guarde isso. O dinheiro não compra nada disso. O dinheiro não compra os seus dons, a quais o Deus Todo-Poderoso te deu. O dinheiro não compra a sabedoria, né? Como que você... Dinheiro não compra seus pensamentos aí, ligado a Deus. Né? Satanás ofereceu em Mateus 4, versículo 4, fala sobre a tentação de Jesus, que Satanás ofereceu o reino do mundo para Jesus se apenas ele prostrasse diante dele. Né? E Jesus prostrou pelas coisas do mundo? Pelas riquezas do mundo? Claro que não. Mas o ser humano, ele se vende por michelas. Ele se vende por pouca coisa. Ele entrega talvez até a alma dele ao demônio por riquezas do mundo. Só para obter as riquezas do mundo. Né? Aí em Marcos 8, versículo 36, diz, aí o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Que nem aconteceu na parábola do rico, né? E o mendigo Lázaro. Porque o final de cada um pode ser isso. Então pense bem, você confiar a sua riqueza, você que tem dinheiro, não é pecado você ter o dinheiro, muito pelo contrário, não é pecado. Se foi do seu suor de trabalho, não importa, Deus te abençoou, não deposita a sua confiança ao dinheiro. Não deposita a sua confiança na riqueza, aquilo que você tem. Né? Porque a dignidade do homem não faz aquilo que tem, aquilo que é só na riqueza que tem. Né? Você precisa entender as coisas espirituais, você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, não na riqueza que você tem. Esse é o dilema de hoje, meus amados. Né? É você não confiar nas riquezas do mundo e amar o dinheiro que você tem, que você recebe. Você tem que amar a Deus de todo o teu coração. Né? Esse é a verdade da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18, quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro, dizendo, deem a mim também esse poder para que receba o Espírito Santo, todo aquele que eu impuser as mãos. Mas Pedro, ao versículo 20, né? Atos capítulo 8, versículo 20, mas Pedro respondeu, morre junto com o seu dinheiro, porque você acreditou que podia comprar com dinheiro o dom de Deus. Olha que Pedro respondeu para ele, para Simão. Né? Versículo 21, não há para você parte ou lugar nisso tudo, porque sua consciência não é correta diante de Deus. Olha o versículo 22, e arrependa, né? A palavra de Deus pensa bem clara lá, arrependa-se dessa sua maldade. E ore, né? E ore ao Senhor para que seja perdoado esse desejo do seu coração. Versículo 23. Pois eu vejo que você está no fel da amargura e nos laços da injustiça. Por quê? Ele tem amor, estava com amor só ao dinheiro. Ele queria ter o poder, né? Que Pedro tinha, que Paulo tinha. Né? Ele queria absorver esse poder. E o que ele fez? Ele ofereceu o dinheiro. Ele achou que poderia comprar os dons espirituais de Deus. Então, nem tudo o dinheiro compra, meus amados irmãos. Então, não deposita a sua confiança na riqueza do mundo e nem ame ao dinheiro, ao seu dinheiro. Não é pecado você ter dinheiro na terra. Não é pecado. Deus não condena você ter o dinheiro na terra. Deus não condena, porque
Até lá no livro de Provérbios, que o Salomão pediu sabedoria, não pediu para ficar rico, Deus deu a sabedoria e acrescentou as riquezas, porque a riqueza pertence a Deus, as coisas de Deus, né? Mas, se você confiar somente nas riquezas do mundo, esquecer das coisas do alto, é o que a maioria fazem, né? É um erro. Em Hebreus 13, versículo 5, está escrito: conserve-se livres do amor ao dinheiro. Olha lá, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus, mesmo que vocês... Olha lá, porque Deus, né? Mesmo que vocês tenham, disse, nunca o deixarei e nunca abandonarei. Quer dizer, Hebreus 13, versículo 5. Guarde esse capítulo. Contentem-se livres do amor ao dinheiro. Conserve-se livres ao amor ao dinheiro. E contente-se com o que vocês têm. Contente que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca abandonarei. Então, quer dizer, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar se você, né, contentar aquilo que você tem, né, e conservar esse livre do amor ao dinheiro, porque Ele não quer que você fique amando só as coisas deste mundo, só as riquezas deste mundo. Em Provérbios 11, versículo 4, Provérbios, grande livro de Salomão, capítulo 11, versículo 4, está escrito, de nada vale a riqueza no dia da ira do Senhor, né? De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão os livra da morte. Quer dizer, de nada vale a riqueza. Para Deus, a sua riqueza não é importante. Você pode ser importante para você aqui, pisando as pessoas, aquilo que você tem, querendo humilhar as pessoas, porque você tem um patamar melhor que o outro. Você se acha mais poderoso que o outro, você se acha mais abençoado que o outro, porque você tem o dinheiro, né? E nem tudo é coisa de Deus, viu, meus amados irmãos? Grave isso em sua memória, nem tudo é de Deus isso aí. Porque se fosse de Deus, não estaria escrito que o mundo já é do maligno, primeiramente. E segundo, lá no livro de Mateus 4, versículo 4, fala sobre a tentação de Jesus, que o Satanás, né, demônio, ofereceu o reino, ofereceu toda a glória deste mundo para Jesus. Todas as riquezas do mundo ele ofereceu para Jesus, só para o servir, prostrar diante dele e adorar ele, né? Mas que Jesus fez? Recusou tudo isso, porque isso não é o ensinamento de Cristo. Isto, as riquezas deste mundo, grave isso, as riquezas deste mundo, às vezes você deposita sua riqueza, a confiança em sua riqueza deste mundo e ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, pode se tornar ruim no final da sua vida. Porque em Marcos 8, versículo 36, está escrito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma sua não pode estar no reino dos céus se você depositar a sua confiança totalmente nas riquezas do mundo, né, e no seu próprio dinheiro. A quarta parte da explicação sobre o dinheiro, vamos lá. O dinheiro é muito útil, né, na vida humana. O dinheiro é muito útil na vida humana, mas não devemos amar. De maneira nenhuma devemos amar o dinheiro. Ele é útil, né? O dinheiro é muito útil na vida humana, mas não devemos amar o dinheiro. Tudo que vem de Deus, devemos depender de Deus, não do dinheiro. Tudo que vem de Deus, devemos depender de Deus e não do dinheiro. Deus dá a riqueza, tá? Deus te dá a riqueza, mas também nos sustenta na pobreza. Quer dizer, Ele te dá a riqueza, mas também sustenta você na pobreza. Mesmo você pobre, Ele te sustenta. Ele não te abandona, né? E quando usamos o dinheiro para servir a Deus, ajudar outras pessoas, somos abençoados. Quer dizer, quando você serve a Deus, né, seja uma oferta para a obra de Deus, quando você ajuda o próximo, né, com uma cesta básica, com uma roupa, com um alimento, você está agradando as coisas de Deus, né? Você não se apegou com o dinheiro que você tem.
Muitas pessoas se apegam, né, ao dinheiro. Infelizmente, as pessoas são desse jeito aí na Terra. Por quê? É tanta ganância, né, é tanta ganância que usaram, né, aqui, ó, a palavra do Senhor para ganhar dinheiro, né? Fizeram a casa de oração covil de ladrões, né? Jesus disse, não fazeis a casa de oração do meu Pai em covil de ladrões, mas fizeram. E continua fazendo até nos dias atuais, né? As igrejas aí usam a palavra de Deus para extorquir o irmão, né? Para cobrar dízimo, sendo que não é para os dias de hoje, né, meus amados irmãos? Até os pastores, que dizem pastores, né? Porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu pergunto para esses pastores de hoje, dá vida por você, que é ovelha? O pastor da igreja dá a vida pelas suas ovelhas da igreja? Será mesmo que ele vai dar a vida dele pelas suas ovelhas, que somos nós, né? A pergunta é, não. Em Isaías 56, versículo 11, diz que nada compreendem, né? Por quê? São cães gulosos, né? Aproveitando dos fiéis ali da igreja para extorquir, né? Para sempre acumular as riquezas aí nos cofres deles, dos bancos, nas contas bancárias deles, né? Por quê? Negociar a palavra de Deus. A essência do evangelho está sendo negociada dia após dia, meus amados irmãos. E não é isso que é a essência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo prega. Dai de graça e de graça o recebeste. Dai de graça o quê? A palavra de Deus. Sem querer nada em troca. Porque Deus já te deu a recompensa. A sabedoria, Deus já te deu. O conhecimento, Deus te dá. Né? Mas as pessoas usam a palavra para ganhar dinheiro. Usam a palavra de Deus para extorquir o irmão. Quando fala sobre o dízimo, né, que o dízimo não é para os dias de hoje, as pessoas insistem, né, trazer isso nos dias de hoje, porque sabe que o dízimo é a maior parte de arrecadações que a igreja, que o pastor arrecada dos fiéis da igreja, né, de uma forma de lucro. Milhões de pessoas aí dando dízimo a todo momento, né? Pastores aí trocando de carro, pastores enriquecendo nas costas dos fiéis. Totalmente errado isso, né? Não concordo com isso. Jesus Cristo não concorda com isso. De maneira nenhuma, meus amados. Por quê? Porque eles estão fazendo isso, usando a palavra que não é deles, ganhando dinheiro de uma coisa que não é deles, direito deles de ganhar, né? Falando sobre dízimo que não pertence a eles, pertenceram a um sacerdote levita, eles não são levitas, né? Porque se eles fossem levitas, Jesus Cristo não precisava morrer na cruz por nós, né? Então, mas o dinheiro é para a obra do Senhor. Eles dizem, todos eles dizem a mesma coisa, a mesma ladainha, né? Que a igreja está passando por problema, né? Que tem fiel que não está dando a 10ª parte do dinheiro, do seu salário, mas em momento nenhum a Bíblia fala para dar 10% do seu salário. Não encontra de Gênesis, Apocalipse, né? Ali, Abraão fez um voto particular com Deus, ele possuía bens, possuía riqueza, ele fez um voto e pelo direito que o sacerdote levita tinha, de tomar o dízimo de Abraão e do lombo de Abraão, dos filhos de Abraão, segundo a ordem do rei Melquisedeque, que está escrito lá em Hebreus 7, capítulo 7 e o capítulo 8, fala sobre isso, né? O dízimo, que era o dízimo naquela época, sobre o gominho, o hortelão, o mosto. Então, somente os sacerdotes levitas tinham direito de tomar o dízimo naquela época, que não herdaram as 12 tribos de Israel, né? E Jesus veio como sumo sacerdote depois, né? Porque a Bíblia fala lá em Hebreus 7, versículo 12, se não falha a memória, mudando de sacerdote também se fez mudança da lei, né? Em Hebreus 8, ali, versículo 13, que não há
um segundo pacto melhor que o primeiro, senão não haveria o segundo, a nova aliança. O primeiro pacto está prestes a desaparecer. Então, se está prestes, quer dizer, é o segundo pacto que manda. Né? Mas as pessoas não, continuam no primeiro. Os pastores aí da igreja continuam nas tradições aí, no primeiro mandamento deles lá, no primeiro, no Antigo Testamento deles, né? Extorquindo os fiéis, pondo pressão psicológica nos fiéis, usando a palavra poderosa de Deus, usando, né, o poder da palavra de Deus para o seu bem-estar próprio. A ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foi por causa dessa cobiça que muitos se desviaram da fé. Né? Por quê? Isaías 56:11 diz que são cães gulosos. Quem são cães? Os pastores. Né? Os pastores são cães gulosos, porque aproveitaram da generosidade dos fiéis, aproveitaram das pessoas mais leigas, que não têm conhecimento bíblico, né? E usaram isso, usaram a palavra de Deus para ganhar dinheiro nas costas dos fiéis, que é um erro. Não é isso que é a essência do nosso Senhor Jesus Cristo quer, meus amados irmãos. Então, você não pode confiar, né, nas riquezas do mundo e nem amar ao dinheiro. Mas os pastores aí, né, vivem aí amando, né? Vivem amando dinheiro, extorquindo aí os fiéis nas igrejas, infelizmente. Para que se cumpre as escrituras, né? A Bíblia fala, né? São cães gulosos. A Bíblia fala também que a Bíblia fala claramente que o dízimo não é para os dias de hoje. Quem tinha o direito de herdar o dízimo? Somente os levitas. Está escrito em Hebreus 7, Hebreus 8. Né? Aí eles citam Malaquias, né? Malaquias 3:8. Roubarás o homem a Deus, coloca pressão psicológica para o irmão dar que, né, ali. Fala que é para a obra de Deus, mas vai tudo para a conta deles. Essa é a verdade. Porque são gananciosos. Né? Só tem amor ao dinheiro. Usa o poder da palavra de Deus para extorquir os fiéis da igreja. Infelizmente. Né? Cada vez mais rico, cada vez mais rico. Aí, a hora que o irmão precisa de uma ajuda, ele nega. Fala que não tem. Quando o irmão pede uma ajuda, seja qual simbolicamente o valor, ele diz que não tem, que a conta dele não tem. Quando o irmão ou a irmã está passando dificuldade, precisa de uma cesta básica, um dinheiro para comprar uma cesta básica, comprar um alimento, às vezes perdeu o emprego, está numa situação que ficou doente, gastou dinheiro com remédio, às vezes precisa comprar um remédio. Aí esse mesmo pastor, né, que pega, que arrecada o dinheiro das igrejas, né, que ele poderia ali ajudar, né, ter o gesto de compaixão, ter o gesto de amor ao próximo, ele não tem. Porque ele só pensa no bem-estar dele. Porque ele só pensa nas coisas terrenas, nas coisas materiais deste mundo, nas riquezas deste mundo. Cada vez ficando mais rico, cada vez ficando mais milionário. Né? Mas um dia, meus amados irmãos, crave isso, que os olhos do Senhor não estão tapados. Os olhos do Senhor não estão tapados. Ele está vendo os seus pensamentos, a sua ação, dia após dia. Pode ser que você se arrependa dos seus pecados que vocês estão fazendo na terra. Pode ser que Deus perdoe. Agora, se não há arrependimento nenhum da sua parte, há uma possível condenação sobre seus atos. Né? Por quê? Em Marcos 8,36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pode perder a alma. Porque a ganância cega a alma. A ganância, sempre ter mais, né? O jovem rico, ele possuía muitos bens. E Jesus disse, venda e doa aos pobres e me siga. Mas ele, por possuir bens, ele não quis
abrir mão dos seus bens materiais na terra e nem seguir Jesus. Né? No final dele, você sabe, houve uma condenação. É que nem lá no livro, capítulo 16, versículo 19 e 31, que o rico e o Lázaro, né, o mendigo Lázaro, a parábola, que o rico tinha tudo para fazer em vida ao mendigo Lázaro, e ele não fez. Mas no certo dia, os dois morreram. Um foi para o céu e o outro foi para o tormento eterno. Então, o que adiantou, né, aquele rico possuir tantos bens na terra? Né? Ele aproveitou a vida aqui na terra. Só que depois ele teve um preço a ser pago no inferno. Ele ficou queimando com enxofre. Né? Lá ele lembrou de Lázaro. Lá ele lembrou, lá ele teve, né, o reconhecimento, que viu que Lázaro foi para um lugar melhor do que o dele. Ele achou que a riqueza que ele tinha, ele ia para o céu. Né? Mas não foi essa a realidade. Então, meus amados irmãos, o tema de hoje é isso. É não depositar, não confiar nas riquezas deste mundo. Satanás, em Mateus 4, versículo 4, fala sobre a tentação de Jesus, que Satanás ofereceu a riqueza do mundo ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus o recusou. E a gente devemos seguir o exemplo de Jesus. Mas as pessoas, infelizmente, não têm conhecimento bíblico. Né? Só pensam nas coisas materiais da terra e não vê o lado espiritual. Se você tem para ajudar, ajuda, não hesita. Se você tem condições financeiras para fazer o melhor para o próximo, faz em vida. Que a grande recompensa já está nos céus. Mas se você nega a fazer, por orgulho, por ganância, por arrogância, por soberba, é um erro. É o ensinamento de hoje. Espero que você faça uma reflexão daquilo que você tem, daquilo que você oferece a Deus, daquilo que você oferece ao próximo. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico deposita a confiança somente nas riquezas do mundo. Quando um irmão, uma irmã precisa de ajuda, ele nega. É normal, ele sempre vai negar. Crave isso. É mais fácil um pobre ajudar um rico do que um rico ajudar um pobre. Essa é a verdade. É mais fácil um rico. Vamos supor que seu carro furou o pneu. Ele não sabe mexer. Um pobre passa ali e ajuda ele. É mais fácil um pobre ajudar ele ali do que um rico ver um pobre precisando de ajuda, ele passa direto e não ajuda. Essa é a diferença. Então o tema de hoje é não confiar, né? Não depositar a confiança nas riquezas do mundo e não amar ao dinheiro. Não ter amor ao dinheiro. O dinheiro é útil, né? O dinheiro, claro que o dinheiro é útil, né? É muito útil aqui na face da terra, né? Vem de Deus o dinheiro. Não devemos amar. O dinheiro é muito útil, né? Mas não devemos amar. Tudo temos, se tudo temos, porque vem de Deus. Né? E a gente tem que dar graças a Deus tudo que nós temos, seja na saúde, seja na doença, seja na alegria, seja na tristeza, seja na riqueza e seja na pobreza. É o tema de hoje. Dai graças ao Senhor por tudo. Deposita a sua confiança no nosso Senhor Jesus Cristo e nunca nas riquezas do mundo. Né? Salomão, ele queria só apenas sabedoria, conhecimento, para lidar com a rebeldia do povo. Ele não pediu, Senhor, quero muito dinheiro. Ele não pediu nada disso. Porque o pensamento dele era além disso. O Senhor deu o conhecimento para ele lidar com o povo,
essa grande sabedoria, né? A Bíblia fala que era o homem mais sábio ali. Não só a sabedoria, mas acrescentou as riquezas à vida dele, porque Deus dá, né, a vocês. Mas quando você deposita confiança no Senhor, não deposita a confiança naquilo que você tem. E não humilha as pessoas daquilo que você tem. Porque um dia você pode precisar daquela pessoa. Grave isso. Um dia pode virar. Né? Não há um dia como após o outro. A Bíblia fala que não há um dia. Né? Basta o seu mal. Então, quer dizer, não deposita confiança nas riquezas do mundo e nem o amor ao dinheiro. Ter dinheiro é bom? Claro que é. Não é pecado você ter o dinheiro. Não é pecado você ter as coisas deste mundo. Mas devemos dar graças a Deus em primeiro lugar. Porque é Ele que dá o fôlego de vida. Se te der um câncer maligno em você, o dinheiro que você tem, os milhões que você tem, você não consegue sair. O dinheiro com esses milhões que você tem não consegue comprar a libertação do câncer. Só o Senhor que pode fazer por você. Só o Senhor que pode te curar. Só o Senhor que pode libertar. Só o Senhor que pode transformar a sua vida. É o tema de hoje. Né? Não deposita sua confiança nas riquezas do mundo e nem ame o dinheiro a qual você tem. E ajude aqueles que mais necessitam, como está escrito lá em Mateus, né? Se não me engano, 25 ali, fala sobre... Mateus ali fala sobre que Jesus dizendo, né? Aquele que faz isso para um desses pequeninos, farão a mim. Ajuda os mais necessitados. Amém, meus amados irmãos? Que essa palavra seja edificante a você, né, o entendimento, o conhecimento do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, né, que você possa ter o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. Para quem gostou do canal, né, quem quiser dar um like, sejam todos bem-vindos. Quem quiser compartilhar o canal também, sejam todos bem-vindos. Né? Quem quiser se inscrever ao canal, também sejam todos bem-vindos. É @Ricardo Marcondes 1979. É o poder da palavra de Deus, é o entendimento da palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É o autoconhecimento. Né? São aí mais de 31 anos aí de histórias bíblicas, né? De estudos bíblicos. Comecei com 14 anos ali, estou com 46 ou indo para 47. Não sou melhor que ninguém. Não vou levar nada deste mundo. Né? A Bíblia deixa claro isso para mim. Né? A Bíblia fala que aquele que largar pai, mãe, filho, filha, terras, por amor a Ele, receberá 100 vezes a recompensa. Mas a pergunta é, você quer largar o pai? Você quer largar sua mãe? Você quer largar seu filho? Você quer largar sua filha? Você quer largar seus bens materiais da terra por amor a Cristo? A pergunta é essa. Porque o tema é esse. Né? Não confiar nas riquezas do mundo e nem amar o dinheiro. Você quer fazer isso? Largar pai, largar mãe, largar filha, largar irmãos, largar terras, bens materiais, por amor a Cristo e seguir Cristo, para você receber 100 vezes mais, como a Bíblia mostra? Aquele rico lá não quis. Ele saiu triste. Saiu da presença do Senhor e foi embora. Ficou com seus bens. Né? Por isso que Jesus disse, é fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha e com o rico entrar no reino dos céus. Então, crave isso. Você quer abrir mão disso para seguir Jesus? Porque Timóteo 6, versículo 7 está escrito. Timóteo capítulo 6, versículo 7 está escrito claramente. Nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar deste mundo. Você não leva seus milhões, você não leva nada, sequer um centavo daquilo que você construiu. Então é o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Ricardo Marcondes. Quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes. Sejam bem-vindos ao canal. 1979, @Ricardo Marcondes. 1979 é o poder da palavra de Deus, tanto na minha vida, como também na sua vida. Que você seja abençoado pelo poder do Espírito Santo. Vou orar por você. Feche seus olhos. Pai Celestial, em tuas mãos eu entrego
não somente a minha vida, mas a vida daqueles que estão vendo o canal, meu Senhor. Que derrama um entendimento sobre a tua palavra nesta tarde maravilhosa. Que as pessoas compreendam, entendam que somente o Senhor que devemos confiar, que somente o Senhor é que devemos, entregar nossos caminhos, das nossas vidas. Só o Senhor que cura, só o Senhor que liberta. Não devemos de maneira nenhuma depositar a nossa confiança nas riquezas deste mundo, porque o mundo é passageiro, porque o mundo já és do maligno, como a tua palavra mesmo diz. Lá no livro de Mateus, que fala sobre a tentação de Jesus, que Satanás ofereceu as riquezas do mundo, as glórias do mundo, para que Jesus, o Senhor, pudesse prostrar perante a ele. Mas o Senhor o negou. Graças ao Senhor por isso, dando graças a Ti a todo momento. Fazeis que essas pessoas que têm condições de ajudar o próximo, ajudem, não neguem. Fazeis, ó Pai, que aquelas pessoas que têm aí dinheiro, milhões, não vão levar nada neste mundo. Que possa compartilhar, que possa ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, que precisam realmente da ajuda. Fazer o bem sem ver a quem. Esse é o dilema. Põe as tuas mãos poderosas nessas almas, pessoas, nessas pessoas que depositam confiança no dinheiro e sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados?